tudo bem? Esse é o Alesp Conecta de hoje. Bem, nós vamos falar nessa época de pandemia do coronavírus, né, sobre um assunto importante, uma situação que está começando a acontecer e que já está preocupando, principalmente nas comunidades e periferias das grandes cidades como São Paulo, que é o aumento do número de casos nessas regiões. Eu estou aqui com o Danilo Lima, que é sociólogo e também é fundador do movimento Periferia Sem Corona. Seja muito bem-vindo, Danilo. Olá, Luciano, muito bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. É um grande prazer estar aqui. E Prazer o Periferia é Sem Corona, que isso? O Periferia Sem Corona é um movimento social. Ele foi criado pontualmente para atuar nesse momento difícil, duro para as famílias mais pobres e focado em atender as pessoas das favelas brasileiras. Então, hoje a gente já está em 7 estados brasileiros, sendo organizado por pessoas que moram nas periferias para realizar diversas ações. Fala um pouco para a gente sobre essas ações, como que é feito, quantas pessoas estão envolvidas. Conta um pouco mais sobre esse movimento. Claro, vamos lá. Então, a gente está organizado da seguinte maneira. A gente tem um grupo executiva nacional, que são de 10 pessoas, que coordenam esse trabalho nacionalmente, e a gente tem as lideranças regionais, que muitas vezes se organizam por grupos de WhatsApp mesmo, que a ideia é ser o mais fluido possível. As nossas ações principais, os nossos pilares, são os seguintes. Primeiro, atender as pessoas com necessidades de alimentos. Então, a gente capta a doação de alimentos ou de recursos financeiros para fazer a distribuição de cestas básicas. A gente realiza uma ação que é distribuir material de higiene para as pessoas em situação de rua, em especial, seguindo ali a recomendação da Organização Mundial da Saúde, em que, se você tiver ali a higienização das mãos, você já minimiza a possibilidade de contágio. A gente tem uma outra ação que a gente chama de Salve um Perifa, que é focada naquelas pessoas que perderam emprego por conta da crise, da pandemia. Então, a gente cadastra essas pessoas mandam para nós as suas contas de água e luz que estão atrasadas e a gente paga essas contas. E a gente tem mais duas ações que são bem importantes, que é a produção de máscaras, também para doação para pessoas em situação de rua, e, por fim, um trabalho que para nós é fundamental, que é fortalecer outras iniciativas Brasil afora que fazem um trabalho semelhante ao nosso. E a gente acredita que o pulmão do trabalho social é a colaboração. E tem muita gente boa fazendo coisa muito legal e muito importante. Então, esse é o Periferia Sem Corona. Fala um pouco para a gente desse pagamento da conta de água e de luz. Vocês estão fazendo isso com doações? Exatamente. Somos todos voluntários, não é uma organização rígida, o Periferia Sem Corona. Todo mundo está colaborando porque entende a necessidade do momento. Então, a gente recebe doações, às vezes, até as pessoas que estão no periferia mesmo, as que podem, obviamente, que não perderam emprego, ajudam pagando uma conta ou outra. Mas, em geral, são ou empresários ou pessoas que estão numa situação minimamente confortável que doam para o Periferia Sem Corona e a gente faz a triagem das pessoas que precisam e faz os pagamentos. Então, a gente meio que faz a conexão entre quem está precisando dessa ajuda e quem está em condições de ajudar. Por exemplo, então, você pode enviar para um empresário, para uma pessoa que queira, uma conta de água, de luz dessas pessoas, e essa pessoa paga, ou ela tem que depositar no Periferia Sem Corona? Como que funciona? É possível fazer as duas coisas, por exemplo? Ótimo ponto. A gente, no começo, o nosso mecanismo era o seguinte: a pessoa mandava a conta para a gente e a gente mandava para o benfeitor, para a pessoa que poderia pagar. Só que esse processo em escala começou a ficar trabalhoso demais para quem estava doando. Então, isso começou a demandar da gente uma espécie de plataforma, de mecanismo que a gente pudesse centralizar essas contas e os dados das pessoas que estão sendo beneficiadas. Então, a gente desenvolveu, em parceria com uma empresa chamada 2000, que cedeu tudo gratuitamente para a gente,
a estrutura do site, da plataforma, com uma tecnologia segura, operando em parceria também com mecanismos blockchain, todo um sistema para que a pessoa possa se cadastrar no nosso site, num botão que se chama Salve um Perífero, ela lança os seus dados e a gente conecta ela com as pessoas que vão doar, fazendo o pagamento. Fala para a gente desse site, qual que é o endereço? Falo sim. O nosso site é periferiasemcorona.com.br. Também estamos nas redes sociais, podem nos procurar caso precisem de ajuda. periferiasemcorona.com.br. Outra ação que eu vi você falando é a produção de máscaras, né? E aí, imagino eu, vocês envolvem a comunidade nessa produção? Aquela senhora que é costureira, que atende a comunidade, ela também faz parte dessa ação? Como é que funciona essa produção de máscara? Perfeito. A nossa produção de máscara é em parceria com uma iniciativa que se chama Universo da Criatividade. Eles têm um laboratório móvel, é uma carreta que tem um mini laboratório com as máquinas que produzem as máscaras a partir da matéria-prima TNT. Então, já tem um time de pessoas especializado na operação dessas máquinas e a gente faz com eles a parceria de mapeamento dos locais e a ação prática, né, de entregar as máscaras para as pessoas. Então, a comunidade muitas vezes se envolve ou na entrega ou nos ajudando a identificar locais que estão precisando mais dessas doações. Então, a gente recebeu indicação, por exemplo, de pessoas na Zona Sul de São Paulo, na região ali da favela Alba, e como o índice na Zona Sul estava muito alto, a gente acompanha também na medida do possível os índices de contágio, a gente resolveu fazer uma ação lá, provocados justamente por moradores daquela região. E eles participaram, inclusive, da distribuição. Foi uma ação bem legal. Fala um pouco para a gente da percepção de vocês hoje em relação à pandemia nas regiões periféricas, começando aqui por São Paulo, né? Como que está o comportamento das pessoas e como é que está o número de casos aí, a percepção de vocês? Vamos lá, Luciano. Então, é assim, o vírus, a gente sabe que ele não escolhe quem vai contagiar, né? Esse é um problema global. Mas a gente tem um problema que é geográfico, econômico, social, que é como a questão do vírus impacta as cidades de forma diferente. Então, como a gente está atuando nacionalmente, a nossa percepção é que nas regiões do Brasil, como Norte e Nordeste, a questão é mais grave. Por um lado, porque os recursos e equipamentos públicos são mais escassos e mais limitados. Por outro, porque as dificuldades de captar recursos de doação, mesmo de higiene pessoal, são menores. Então, sem dúvida, a gente tem um número de contágio muito maior do que está sendo anunciado, né? O último número em São Paulo é de 3.700 pessoas confirmadas com Covid, né? E que vieram a óbito. Isso é bastante grave. Mas, infelizmente, a gente sabe que esse número é muito maior. Eu não vou usar dizer números aqui, porque eu acho que, além da questão ser bastante complexa, não é seguro. A gente não tem esse controle exato, ainda mais na questão da favela, né? O Brasil tem a maior favela da América Latina no Rio de Janeiro, né? As nossas comunidades de palafita na região nordeste do Brasil, muitas vezes não chega nenhum tipo de recurso de política pública. Então é muito difícil mensurar qual é o impacto real. O que é triste é que a gente sabe que é muito maior do que o que tem sido anunciado, infelizmente. Vamos falar um pouco aqui da capital paulista, né? O trabalho de vocês, do Periferia Sem Corona, onde é que vocês estão aqui na cidade de São Paulo, a maior cidade do país? Vamos lá. A gente tem se reunido necessariamente virtualmente e as nossas ações acontecem em várias regiões. Então, a gente já fez ações na região do Itaim Paulista, no Capão Redondo, no Jabaquara, enfim, Zona Norte de São Paulo, em parceria com uma escola de samba, a gente fez uma doação lá de várias cestas básicas. Enfim, estamos atuando em várias regiões da cidade, em parceria, muitas vezes, com outras organizações. Então, não tem uma sede física do Periferia Sem Corona, até porque ele é um movimento criado em função dessa conjuntura difícil, mas a gente tem ação em vários pontos da cidade. Aliás, ontem, sábado, né, em relação ao Dia das Mães, a gente fez uma ação no centro da cidade
com doação de cestas básicas, só para as mães de periferia. Tá certo. Eu estou vendo aqui, estou pesquisando aqui na internet, você está entre os 11 brasileiros homenageados aí pela ONU, né? Que estão entre os afrodescendentes mais influentes do mundo. Como que é essa história? Essa foi uma passagem aí da minha vida. Eu estou hoje trabalhando no Periferia Sem Corona, junto com outros 10 parceiros e parceiras, mas eu trabalho com questões sociais já há algum tempo, né? Há mais de 10 anos. Então, no Brasil, a gente trabalhou muito com a pauta contra o genocídio da juventude negra, empoderamento da juventude negra, e em função disso, eu pude realizar algumas ações enquanto aluno ainda de graduação, que impactaram significativamente essa juventude. Então, a gente realizou um Encontro Nacional de Juventude Negra, que foi o ECUN, e esse encontro foi durante 3 dias na UFRJ, o maior que já aconteceu até hoje, Encontro Autônomo de Jovens Negros Universitários. E por conta desse trabalho e outros trabalhos relacionados à política, em especial, né, como eu já mencionei, combatendo o genocídio da juventude negra, eu tive a felicidade de ter esse reconhecimento no exterior, né? E aí fui para os Estados Unidos, enfim, hoje eu faço parte dessa rede global de influenciadores. Como é que você tem usado hoje a sua influência para alertar as pessoas, principalmente das áreas periféricas, das grandes cidades brasileiras, a ficarem em casa? É possível ficar em casa, né? A gente sabe que, vendo aqui as notícias, a gente vê que o pessoal das regiões mais nobres, que pode ficar em casa, essas pessoas estão aderindo mais ao isolamento. Mas na periferia, muitas vezes, isso não é possível, né? Como equalizar essa questão, né? A necessidade de buscar por alimentação, por buscar enfim, pela sobrevivência e, ao mesmo tempo, se cuidar contra o coronavírus. É difícil, Luciano, porque, bom, como eu tenho usado a minha influência, primeiro a gente entende que tudo é feito em colaboração. Então, os espaços que hoje eu tenho acesso, eu procuro fazer uma conexão entre eles para que eles atuem de forma a minimizar o impacto da Covid nas favelas. Vou te dar um exemplo prático. Hoje eu participo de uma rede de empresários que se chama União São Paulo. E essa rede já entregou 290 mil cestas básicas na cidade de São Paulo. Então, são pessoas que são do setor da sociedade empresarial, que estão se engajando no compromisso do combate da Covid nas favelas. Então, o que eu acho que está acontecendo é mais um exercício de colaboração e conexão entre esses campos do que um conflito. Isso eu queria deixar registrado. É óbvio que nas comunidades você é forçado a sair da sua casa porque você não tem condição de ficar em casa com a geladeira vazia, os filhos chorando e tal. E, infelizmente, qualquer pessoa que pudesse escolher entre ficar em casa num momento como esse e sair à rua, se ela tivesse realmente condições de escolher, provavelmente ela vai ficar em casa. Mas na periferia isso não é uma escolha muitas vezes, né? E é muito cruel, às vezes, a gente, parte da imprensa, fazer um movimento de culpar a periferia por aumento do contágio, ou, enfim, não é assim que funciona, as coisas não são tão simples. As escolhas com que uma pessoa da periferia tem que lidar no seu cotidiano são muitas vezes muito mais complexas do que uma pessoa no conforto da sua casa, de classe média e classe média alta. Então, a minha influência... Vamos continuar falando sobre esse assunto. No segundo bloco, a gente vai para um rápido intervalo. Voltamos já já com a Lesp Connect. Estamos de volta com a Lesp Conecta de hoje. Hoje estamos discutindo um projeto que está sendo realizado em várias cidades do Brasil, que é o Periferia Sem Corona, uma iniciativa muito importante nesse momento aí, de aumento no número de casos de coronavírus e de mortes em todo o país. Eu estou aqui com Danilo Lima. Danilo Lima é o coordenador desse movimento. Danilo, a gente estava falando no primeiro bloco sobre essa questão, né, de aderir ao isolamento ou então a busca pela sobrevivência, né? Você estava dizendo que a mídia, de uma maneira geral, está fazendo aí um movimento de culpar a população da periferia
por conta de não estar aderindo ao isolamento no momento em que as pessoas precisam sair para buscar o seu sustento, buscar comida, enfim. Eu queria que você continuasse falando desse assunto e o que está sendo feito, por favor. Claro, vamos lá. A gente muitas vezes, quando vai para a região periférica, a gente observa que as pessoas não estão usando máscaras. Só que o que é claro para nós é que não é uma opção dessas pessoas. Elas não têm dinheiro para comprar máscara. Por isso que a gente, no Periferia, em outras iniciativas, tem doado máscara para as pessoas. A gente realizou uma ação, um domingo, numa favela aqui de São Paulo, para doar máscaras. E as pessoas ficavam quase emocionadas porque estavam recebendo máscaras. Qual favela, Todo Danilo? mundo quer se cuidar. Aqui na Zona Sul, favela Alba. Tá. As pessoas ficavam emocionadas porque estavam recebendo máscaras. Ou seja, ninguém quer levar o vírus para sua casa, ninguém quer contagiar sua família. Todo mundo está consideravelmente convencido de que a pandemia é uma questão real, não é? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pensa a periferia no Brasil, porque é uma das questões mais complexas que a gente tem. Tanto é que são anos de história nacional aí, sem resolver o problema da desigualdade social. E jamais culpar essas pessoas que têm tão pouco por uma situação de um vírus que é global. Porque se tem um lugar que o Estado não chega, o Estado é mínimo, é na periferia. Então a gente tem que sempre mostrar o lado positivo, as pessoas colaborando. O que é impressionante, todas as pessoas, todas as favelas que a gente chega, em qualquer lugar do Brasil, sempre aparecem muitos voluntários da favela para ajudar as ações na periferia sem corona. Às vezes as pessoas chegam a doar o que tem em casa para ajudar nas nossas ações. Então, é preciso ver com atenção, com cuidado e sempre trazer uma mensagem positiva, porque a maioria das pessoas da favela, das comunidades, são pessoas boas que têm feito um trabalho importante também para evitar a disseminação e o contágio do vírus. Como é que você vê aí essa questão aí desse momento em que a gente está vivendo no Brasil? A gente está com mais, ultrapassou já há um tempo, mais de 10 mil mortos. Como é que você vê aí a situação do coronavírus nas periferias, principalmente das grandes cidades brasileiras, no curto e no médio prazo, agora no mês de maio e também no mês de junho? O que você vê que está acontecendo e como é que você vê a evolução do coronavírus nessas regiões? Eu vejo com muita preocupação, né? A gente tem refletido muito sobre isso, debatido isso no Periferia Sem Corona, e a gente fica muito preocupado, porque há um momento em que é impossível para as pessoas se manterem em casa. Então, com o prolongar da crise, as pessoas vão ser obrigadas a sair cada vez mais das suas casas, estar mais expostas aos riscos. E se de um lado você tem os setores da sociedade se movendo para combater o vírus, ou seja, o setor social fazendo várias ações colaborativas, o setor empresarial também captando, distribuindo recursos, o governo apresentando algumas soluções, ainda é muito pouco, em especial as ações do governo. A gente recebe muita reclamação das pessoas em relação a acessar os benefícios do governo, né? Essa ajuda de R$600. A gente chegou a publicar cards orientando passo a passo de como a pessoa se cadastrar, porque a maioria das pessoas da favela, primeiro, muitas não tinham celulares, muitas não tinham acesso à internet, estavam com suas contas atrasadas. Então, a realidade é muito mais dura do que parece. Então, a gente vê com preocupação, mas certos também de que se a gente continuar colaborando, o impacto vai ser o menor possível. Então vamos reforçar, Danilo, como que as pessoas podem colaborar, né? Tem lá o site, periferiasemcorona.com.br, e quais são as outras formas de colaboração? É possível ter voluntariado? O que é possível fazer nesse momento para ajudar o outro? Nesse momento, toda ajuda é bem-vinda. No caso do Periferia Sem Corona, no nosso site você encontra cadastros para pessoas que querem ser voluntárias, para organizações que querem receber doações, para pessoas que querem se conectar com outras iniciativas que também estão atuando em favelas. Como eu disse no início, nosso trabalho é sempre colaborativo. Então, se você quer ajudar, seja doando, seja participando das nossas ações, basta nos procurar lá no periferiasemcorona.com.br ou nas redes sociais e se inscrever. E aí a gente vai te atender da melhor forma possível.
para que a gente possa fazer um bom trabalho juntos. Quais são os próximos passos do Periferia Sem Corona agora em maio e no mês de junho? Bom, como a crise também está chegando no seu ápice, a gente pretende captar o máximo de recursos para fazer ações em larga escala no Brasil inteiro, em especial nas regiões não tão privilegiadas, entre aspas, como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. As nossas bases nesses estados têm um pouco mais facilidade de captar recursos e realizações. Então, a gente quer espalhar as ações, em especial aquelas de evitar o contágio, como distribuição de máscara, produtos de higiene, para regiões mais afastadas aqui do Sudeste, então Nordeste, Norte do Brasil. Esse é o nosso foco agora. Fala um pouco mais sobre o trabalho, por favor, em outras cidades, né? A gente falou aí de São Paulo. Que outras cidades vocês estão trabalhando aí na região Nordeste, no Norte, que está sofrendo agora, né, no Amazonas, principalmente? Fala um pouco sobre esse trabalho que está sendo feito nessas outras cidades. Sim. Periferia Sem Corona hoje ele está em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Alagoas. Em cada cidade, cada estado, o trabalho muda um pouco. Vou dar 2 exemplos, tá? No Rio Grande do Sul, a gente tem um parceiro que é o pessoal do Favela Track, e eles resolveram atuar na área da tecnologia, desenvolvendo soluções de mapeamento, tanto de equipamentos públicos que estão fazendo atendimento em função da Covid, tanto de empresas que estão oferecendo testes, quanto de pessoas que estão com sintomas e querem ter certeza se é ou se não é. Então, eles estão desenvolvendo os recursos tecnológicos. A gente tem na Bahia o pessoal de Cajazeiras, que representa o Periferia Sem Corona lá, que atua mais na dimensão social. Como lá a demanda por alimentos é muito grande, eles se organizam lá para atender em especial as comunidades quilombolas, enfim, mais carentes, com alimentos. Então, tem feito captações importantes com parceria com outros empresários baianos. Já conseguiram realizar doações de pães, de cestas básicas. Então, em cada local tem essa dinâmica. Na região norte, é uma região muito difícil da gente atuar, porque, vejam, se o Estado não consegue operar ali de forma eficaz, a gente tem mais limitações ainda. Então, na região norte, a gente tem feito ainda o mapeamento das pessoas para representar o Periferia Sem Corona lá e, quem sabe, ter uma ação mais efetiva. Como é que está a visão? Não sei se você tem contato com organismos estrangeiros e tal. Eles têm procurado ajudar aqui no Brasil. Como é que está a visão deles em relação a essa situação que está acontecendo, a situação do coronavírus aqui, esse grande número de mortes que a gente teve até agora e a perspectiva futura? Olha, excelente pergunta, Luciano. E eu estou conectado com algumas redes internacionais, em especial a rede do MIPED, que foi a qual eu participei da premiação como líder influenciador global e tal. Nessa rede, o que a gente tem discutido muito, problematizado, é o quanto o impacto nas comunidades negras ao redor do mundo tem sido mais drástico. E como, às vezes, as políticas públicas não percebem esse efeito marcado para alguns grupos sociais. Então, no Brasil, talvez falte a gente ainda problematizar mais o quanto as nossas comunidades são comunidades majoritariamente povoadas por pessoas negras e, a partir desse entendimento, como as políticas públicas têm que ter esse marcador racial também, não é? Talvez outros de gênero e tal, mas hoje têm sido feitos alguns esforços generalistas, né? Oferecer uma ajuda emergencial, que é válido, embora não suficiente, mas eu vejo que falta essa discussão que problematize mais como é o impacto da Covid na população negra, nas mulheres, nos idosos, enfim, na população de modo geral. Então, essa é uma discussão que a gente tem feito globalmente com os líderes influenciadores, mas também estou conectado com uma rede de líderes da OEA, que também tem feito essa discussão de como o impacto da Covid tem sido maior nas favelas da América Latina. Então, a gente tem pensado também como construir soluções globais, mais no plano da incidência política, da articulação. A gente viu aí de algumas matérias e tal, por exemplo, nos Estados Unidos a população negra tem sido mais atingida. Aqui no Brasil
parece que isso está acontecendo também, né? Eu queria o seu depoimento de vocês. Isso procede? A população negra está sendo mais atingida em muitos lugares pelo coronavírus? Sem dúvida, sem dúvida. Eu trabalho com esse tema há alguns anos, eu não tenho a menor dúvida ou receio de afirmar isso, categoricamente. A população negra brasileira está sendo a mais afetada pela Covid-19, que é que menos tem acesso a todos os recursos, seja educacionais, de saúde, enfim, direitos básicos de qualquer pessoa. Dentro do Periferia Sem Corona, a gente tem feito isso com um marcador racial muito forte, porque a maioria das pessoas do Periferia Sem Corona, quase 98%, são pessoas negras, são de favelas, né? Então, a gente tem isso como nossa razão de existir. O que falta é que o Estado entenda isso de uma vez por todas. O Brasil é o maior país negro fora da África e a gente ainda precisa falar disso, né? A gente precisa ainda problematizar o fato de que o poder público não tem atenção devida com as questões raciais. Então, eu não falo isso só em relação ao governo federal, não. Vários governos não têm esse cuidado. Isso é um problema grave. Tá certo. Agora, em relação à rede hospitalar na periferia, como é que está a situação? Os leitos de UTI já estão bastante ocupados? Como que está aí o panorama do atendimento hospitalar para as pessoas que contraíram o coronavírus e precisam aí de atendimento, principalmente em hospitais públicos? Superlotação, mau atendimento, falta de orientação qualificada. Essas são as principais críticas que as pessoas trazem para nós todos os dias. Então, todo mundo reclama da precariedade do sistema. A gente tenta atender com uma ação que a gente tem em parceria com o Instituto Equânime, que é fazer um atendimento para identificar sintomas online, remotamente. A gente tem tentado ajudar nesse sentido, mas é muito difícil, porque a demanda é muito grande. Sempre as pessoas falam para a gente da dificuldade de ter certeza de que ela está ou não com o vírus. É claro que a gente sabe que tem alguns canais que falam sobre os sintomas, tem várias empresas que fizeram trabalhos nesse sentido, mas é ruim quando a pessoa não sabe se ela vai ou não no hospital público. E a maioria das vezes, como já há um entendimento geral nas favelas de que se ela for para o hospital público é mais fácil ela ser contagiada do que ela conseguir um atendimento de qualidade, as pessoas não vão, né? Então fica em casa, naquela situação difícil, ou pior ainda, nem vai para o hospital e nem consegue, e está com medo de ficar em casa e fica transitando nas ruas como se não tivesse rumo, se não tivesse caminho. É muito complexa a situação, mas o quadro geral que a gente tem é de que os equipamentos públicos não estão preparados para atender ninguém, não só a população periférica, infelizmente. Tá certo, esse é o Danilo Lima, que é líder do movimento, fundador do movimento Periferia Sem Corona. Danilo também é sociólogo, né? Enfim, Danilo, muito obrigado pela presença. O Alesc Conecta de hoje termina aqui. Lembrando que se você quiser participar desse movimento, colaborar para esse movimento, o site é periferiasemcorona.com.br. periferiasemcorona.com.br. Danilo, muito obrigado pela presença. E você que está em casa, que quer assistir nossos programas, os programas da Rede Alesc, além da Rede Alesc, você pode acessar todo o conteúdo no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesc. Muito obrigado pela audiência, por ter assistido esse programa e até um próximo programa discutindo aí um outro assunto de relevância para a comunidade. Muito obrigado pela presença.